Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Tarot Reality. Tá tudo bem do lado daí? Eu espero que sim, meus amores. A leitura de hoje é uma leitura muito pedida pela galera do Instagram, lá no direct. É de Arthur Piccoli e Ive Moraes. Muitas pessoas me pediram, já tem umas 2 semanas, e eu até brinquei falando, dizendo, calma pessoal, eu tô vendo o pedido de vocês, tô respondendo, espera só um pouquinho, porque a demanda é muito grande, eu não consigo gravar todos os dias para o YouTube, porque eu também faço atendimentos no particular. Inclusive, se você tem algum interesse em fazer leitura para a tua vida, terapia ou até mesmo leitura para fã-clube, aqui embaixo na descrição do vídeo tem link loja Tarot Reality. Você clica lá, você vai ser direcionado para o meu site. Lá tem todas as informações sobre o meu serviço, forma de atendimento, quais são os valores das mesas, das leituras, como é que eu entrego, tem tudo lá muito bem explicadinho. E se você tiver qualquer dúvida, você pode me chamar no direct do Instagram, que sou eu que estou lá conversando contigo, tirando todas as dúvidas e vendo quais são as melhores ferramentas para te atender. Então, eu sempre estou atenta, sempre estou respondendo todo mundo, na medida do possível, porque às vezes eu realmente recebo um fluxo muito grande de comentários, tanto aqui nos vídeos do YouTube, como no direct do Instagram, né? Então eu sempre tô tentando aí responder todo mundo o máximo que eu consigo. E como prometido, cá estou eu fazendo a leitura do Arthur com a Ive Moraes. Eles estão em um relacionamento, né? E o pessoal quer saber como é que tá a energia desse relacionamento, o que que tá, o que que a espiritualidade tem para passar de informação, né, sobre esse relacionamento. Então vamos abrir as cartas aqui e vamos ver, né, o que que a gente consegue ver aqui na energia do relacionamento. Eu vou começar pela Ive. Na sequência, Arthur. Bem, pessoal, o que que eu vejo aqui na leitura dos dois? De uma forma resumida, eu vejo que esse relacionamento ele já
está passando por um período de desgastes, né? E esses desgastes tendem a aumentar, a intensificar, né? Então, eu não vejo, né? O que as cartas me mostram aqui é que eu não vejo um relacionamento com uma estabilidade bem sólida. Eu não vejo um relacionamento com um mar de rosas, né? Eu não acompanho os dois nas redes sociais, né? Não sei exatamente como é que eles aparentam, né? O relacionamento nas redes, mas a gente já tá careca de saber que rede social, foto, comentário não é um termômetro válido, né? Até porque a leitura dos oráculos, a leitura das energias, eles vêm mostrar aquilo que a gente não vê, aquilo que está nos bastidores, aquilo que está por detrás das câmeras, aquilo que está no coração, na mente, nas atitudes ocultas de cada um, né? Então, o que me mostra aqui é que o relacionamento não está muito bem, tá? A gente tem aqui do lado da Eve, a gente tem a carta da sombra com a estrela, né? Vem me falar de situações psicológicas e emocionais instáveis, mas também vem me falar de questões espirituais, tá? Não sei até onde esse relacionamento acaba trazendo um incômodo para pessoas ali perto, para pessoas ali que acabam se vinculando com o casal, mas no que diz respeito ao espiritual, a sensação que dá é que tem um bombardeio espiritual ali, né? Então, o casal tem que fortalecer as energias, fortalecer a fé, fortalecer a proteção divina para esse relacionamento não ser alvo de ataque espiritual, porque inveja, né, é um tipo de ataque espiritual, né? Quando a gente vê ali um casal que é muito invejado, a gente vê alguns comentários, alguns haters, né, de pessoas que não aceitam que os dois fiquem juntos ou que tenham um caminho juntos, né? Então tudo isso, gente, é manifestação de energia, né? O que a pessoa escreve nos comentários, o ódio gratuito, as invejas, tudo isso vai mexendo com a energia do casal. E se a pessoa já vem de um passado turbulento, de um passado onde tem muito medo, muito trauma, muito anseio, isso só intensifica porque junta uma coisa com a outra, né? Então eu vejo do lado da Eve ela muito mais fragilizada, tanto emocionalmente como psicologicamente, como espiritualmente, né? A carta da estrela vem me falar muito dela se agarrar a esse relacionamento com o Arthur e fazer tipo o possível ali para que as coisas caminhem de uma forma legal, de uma forma mútua, de uma forma bacana, próspera, porque a carta da estrela vem falar, né, de você agarrar os seus sonhos, de fazer aquilo acontecer, de você lutar por aquilo. Só que a gente tem que fazer as coisas acontecer, os sonhos darem certo da maneira correta, né? Então a gente precisa fortalecer nossa fé, fortalecer nossas energias, ver quais são as origens desses medos, desses traumas, né? Encerrar muito bem os ciclos do passado, não trazer o passado para um relacionamento do presente, né? Então, tudo isso a gente precisa ir ajeitando cada questão com o seu devido assunto, para não fazer aquilo de uma salada mista, né? Então eu vejo essa necessidade desse autocuidado e dessa reflexão, para não acabar trazendo uma sobrecarga para um relacionamento que está iniciando, né? Então já joga ali uma sobrecarga em um relacionamento que ainda está escrevendo a história, que mal começou, né? Então é necessário pontualizar, né, cada coisinha no seu quadrado. Quando a gente olha aqui o lado do Arthur, né, a gente vê ele muito tentando entender
a dinâmica do relacionamento, né. Eu vejo que ele também ele tem interesse nesse relacionamento, né, ele quer cuidar, ele quer, fazer as coisas dar certo, mas aqui a sensação que as cartas passam é como se ele não tivesse entendendo muito bem o que está acontecendo, né, o porquê algumas coisas estão desandando, porque, ele se sente estranho em algumas coisas dentro do relacionamento, né, porque a carta do juízo vem falar muito de um passado que volta para o presente, né. Então, às vezes, ali são situações que ele fica muito sem entender, né. Então, tem aqui uma necessidade de cuidado, de preservação, de querer também as coisas darem certo, só que é aquilo que eu falei na questão aqui da Ivy. Do mesmo jeito que a Ivy tem a carta da estrela que fala, dessa necessidade dela se esforçar em fazer as coisas darem certo dentro desse relacionamento, dela tentar muito fazer com que as coisas fluam, a gente precisa, eh, fazer as coisas da forma correta, não basta só querer, tem que fazer as coisas da forma correta, né. Um exemplo que eu sempre dou é um exemplo muito bestinha, mas que faz todo sentido. Se você está vendo que uma parede da sua casa está rachando, está com uma rachadura muito profunda, muito significativa, você precisa chamar alguma pessoa que entenda de estrutura, ou um engenheiro, ou um mestre de obra, alguém ali que entenda sobre a estrutura da parede. E você precisa, ver quais são os cuidados que você precisa ter para conseguir, realocar aquela parede da forma correta, fechar ela da forma correta, usar os materiais da forma correta. Se você chegar lá, só jogar cimento na rachadura e passar uma tinta, não vai fazer com que o problema desapareça. Você, no mínimo, está adiando um problema, né. Então ali durante alguns meses, vai parecer que está tudo bem, que está tudo certo, mas é uma questão de tempo para que a rachadura volte e volte com a grande potência, inclusive colocando em risco toda a estrutura do seu lar, toda a estrutura da sua casa. Então, é isso que os oráculos aqui estão mostrando na leitura. Não basta você querer que as coisas deem certo, mas você precisa fazer com que esse meio aconteça, né? Então você precisa ser sincera, tanto o Arthur sincero com ele, tanto a Ivy sincera com ela, e entender do autoconhecimento. Ser realista, colocar as cartas na mesa, né, e dizer bem assim, o porquê que tá estranho, né, o porquê que a gente ou tá brigando, ou de vez em quando fica frio um com o outro, ou de vez em quando traz assuntos do passado, pode ser do passado do relacionamento deles, ou o passado de relacionamentos que eles tiveram com outras pessoas, aí acaba jogando aqui dentro do relacionamento. Então eles precisam entender a origem dessa dinâmica, né, para que possam melhorar, né, para que não tenha uma sobrecarga e uma cobrança desnecessária para uma situação que não lhe cabe, né. Eu vejo que os 2, tanto a carta da estrela como a carta da imperatriz, a estrela no lado da Eve e a imperatriz no lado do Arthur, vem me falar que tem um desejo genuíno, um desejo muito bacana de ter a felicidade desse relacionamento, deles terem caminho juntos, né, deles, criarem coisas bacana, dentro desse relacionamento, mas está em desequilíbrio, né, e se não tomar cuidado, o lado que está pendendo vai ser muito maior do que o lado, positivo, né. Quando eu olho aqui para o futuro, né, eu vejo aqui o cigano representando o Arthur, e eu vejo o Arthur muito sobrecarregado nesse relacionamento, muito sem motivação nesse relacionamento. A gente tem a cruz, os ratos, a lua, a aliança, tá. Então eu não vou mentir para vocês, tem uma possibilidade aí, de um
de um afastamento dentro desse relacionamento, né? Quando a gente fala de afastamento, gente, eu sempre falo para vocês que a gente tem que entender o livre-arbítrio de cada um, né? E que nada está escrito na pedra, nada é definitivo, né? As cartas mostram os caminhos e as possibilidades. Então, o que as cartas mostram? Se continuar do jeito que está, nessa frequência energética, com essas ações em repetição, não tem muito para onde correr, né? Um desgaste significativo vai acontecer e aí a pessoa vai ficar desgostosa dentro desse relacionamento, correndo um risco mesmo de uma ruptura. Ruptura definitiva, aí vai muito do livre-arbítrio de cada um. Se a pessoa quiser lá na frente reatar, recomeçar, né? Mas o que o tarô mostra é que sempre que você recomeça, você tem que ter ali muito consciente dentro da sua cabeça que para recomeçar precisa ser diferente, porque a gente não recomeça errando do mesmo jeito, né? A gente precisa ter essa clareza mental de que para recomeçar a gente não pode repetir os mesmos erros, né? A gente tem que se esforçar para fazer o mínimo do diferente, né? Senão não faz sentido retornar para sofrer, né? A gente precisa reconstruir e transformar. Então aqui vem me falar de um desgaste muito grande no relacionamento que pode sim gerar uma ruptura. Só que eu vejo que essa ruptura é um pouquinho mais para frente, tá? Talvez aí para os próximos meses, para o final do ano, porque ainda as energias aqui ainda estão transitando, entende? Então, assim, não vejo necessariamente sendo tipo daqui a uma semana essa ruptura acontecendo. E essa ruptura, é importante lembrar que ela pode ser evitada, tá? Porque, novamente, a gente está vendo as possibilidades dos caminhos. Do mesmo jeito que a gente tem a possibilidade de uma ruptura, a gente tem a possibilidade de evitar essa ruptura. Como é que a gente evita essa ruptura? Tendo consciência, né? Trabalhando o autoconhecimento, entendendo o que está acontecendo ali na vida do relacionamento do casal, sabendo escutar, né? Entender, verbalizar, ter uma conversa franca, sincera dentro do relacionamento, mostrar as vulnerabilidades, mostrar o que não tá bacana e o que tá bacana, sempre ressaltar lá os lados, os pontos fortes do relacionamento, mas trabalhar nos pontos fracos para fortalecer, para a pessoa aprender e evoluir uma com a outra, né? Então, como a gente tem a carta da estrela com a imperatriz, vem me falar, se cada um estiver disposto, né, a realmente embarcar nesse relacionamento, fazer com que as coisas possam dar certo, então a gente tem a possibilidade aí de caminhos abertos dentro do relacionamento, né, de caminhos fluidos, prósperos. Mas se a gente ignora esses sinais, né, não tem muito para onde ir. Então, eu vejo sim, tá, momentos conturbados e turbulentos dentro dessa relação, e aí, por conta dessa quantidade de problemas, a possibilidade sim de um afastamento, tá? E aí é esperar para ver a cena dos próximos capítulos, ver como é que cada um vai trabalhar, o quanto cada um está disposto a fazer com que esse relacionamento dê certo, o quanto cada um está disposto a mergulhar em águas profundas, porque um relacionamento é sim águas profundas, ninguém vive um relacionamento amoroso em águas rasas, né? A pessoa precisa ali mergulhar nos sentimentos, mergulhar na vulnerabilidade, ser muito sincero com o passado de cada um, para que cada um possa entender a situação do outro, né? Então não dá para embarcar num relacionamento cheio de segredos, cheio de omissão, né? A pessoa precisa estar ali com a cara e com a coragem para fazer as coisas darem certo, né? E procurar meios
que faça isso acontecer. Então é isso que eu vejo aqui para a leitura dos dois, espero que vocês tenham gostado, deixa aqui nos comentários sugestões para outras leituras, porque eu sempre estou lendo e interagindo com vocês. Se você tem interesse em uma leitura para você, fã-clube ou terapia holística, aqui embaixo do vídeo tem na descrição link Loja Tarot Reality. Clica lá, você vai ser direcionado para o meu site, lá tem todas as informações que você precisa para saber sobre o meu atendimento. Qualquer dúvida, me chama no direct do Instagram, que sou eu que estou lá conversando e respondendo com você, tirando todas as dúvidas e vendo quais são as melhores ferramentas para te atender. Se você não é inscrito no canal, poxa vida, né? Você viu toda essa leitura e tantas outras que tem aqui no canal, porque aqui tá cheio de playlist de vários temas. Então eu convido você a conhecer e a maratonar. Não esqueça de ativar o sininho para que você sempre fique por dentro da minha próxima postagem. Eu vou ficando por aqui, pessoal, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!